Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje, dia 26, um dia depois do Natal. Como é que está a correr esse teu dia? Já foste à balança? Os jogadores do Porto já foram, eu confesso que também ainda não fui. Mas hoje é o dia de regresso aos treinos, depois desses 3 dias de folga que os jogadores do Porto tiveram. E não sei se os resultados são os melhores na balança, como prometeu o Farioli. E por falar em promessas do Farioli, a expectativa pelos reforços também aumenta, porque está a chegar o dia 1 de janeiro. Parece que o Piatusevski vem mesmo para o Porto. O problema está mesmo ali nos valores que o Porto está a tentar negociar. E há novidades sobre isso. E depois acho que concordarias comigo que este dia 26 podia haver um Boxing Day. Podíamos ter aqui mais um jogo do Porto. A verdade é que nós aqui no canal, se calhar queremos ver o Porto todos os dias, também entendemos que é preciso descanso, coisa que o Porto tem tido pouco esta época, mas a verdade é que gostávamos de ver a equipa já a jogar e o próximo jogo é só na segunda-feira. Mas já lá vamos então à análise do dia de hoje do Porto, mas primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos chegar a esta meta ainda antes do final do ano. Eu ainda acredito que seja possível. E depois já sabes, deixa os teus comentários, a tua opinião é sempre muito interessante. Eu ontem fiz um vídeo sobre a retrospectiva do ano 2025 do Porto. Muitos comentários a corrigir algumas coisas que eu disse ou até a dar opiniões um pouco diferentes. Às vezes há um ou outro facto que faltou e, portanto, agradecer que deixes sempre o comentário, que enriquece sempre o canal. E já sabes que eu leio sempre os comentários todos. E o Porto regressa então hoje aos treinos, depois de 3 dias de férias, que deu pelo menos para o Alberto Costa recuperar da virose com que estava, que ele foi obrigado a sair no jogo com o Alverca, foi substituído por causa da virose com que estava, já deve estar recuperado, até porque olhando para o boletim clínico, estão só os dois do costume, o De Jong e Neuen Pérez, e há um novo elemento lá na lista do boletim clínico, que é o Tomás Pérez. Surpreendeu-me como é que ele está lesionado se ele nem tem jogado. A verdade é que Tomás Pérez hoje também surge nas notícias por um outro motivo. Parece que o Porto está mesmo interessado em colocá-lo, parece que o Porto quer emprestá-lo. Eu já tenho dito aqui muitas vezes no canal que eu acho que o Porto devia aproveitar para vendê-lo, porque ele chega aqui como uma aposta do Anselmi, portanto seria o tal pivô. Já estamos a falar demasiado do Anselmi que falamos no vídeo de ontem, mas de facto ele seria o pivô. Ele acabou por não jogar praticamente com a equipa do Anselmi, acaba por ficar na equipa do Farioli e nunca teve a oportunidade também. Ele acaba por jogar o Mundial pela Argentina e é por aí que eu acho que o Porto, ele valorizou-se muito no Mundial e o Porto poderia tentar vender um jogador que acho que já não vai pegar nunca na equipa do Porto. Primeiro porque não é um jogador que tenha caído no gosto do Farioli e não acredito que o Farioli fique só esta época. Se o Farioli ficar 3 ou 4 épocas no Porto, é um jogador que ele tendo 20 anos, só com 23 ou 24 é que teria uma nova oportunidade. E depois porque o Porto agora, com a contratação do Tiago Silva, já tem 2 número 6, que é o Pablo Rosário e o Varela. E ainda tem o Eustáquio, que jogou a 6 alguns minutos contra o Alverca. Portanto, acho que não faz sentido o Tomás Pérez ficar. É um jovem com muito valor. Eu confesso que eu não entendo porque é que ele nunca joga, não tem oportunidade nenhuma. Houve até uma conferência, acho que antes do jogo com o Estrela da Amadora, em que o Farioli disse que estava a chegar a oportunidade dele e depois nunca chegou. Portanto, o Farioli já falou dele algumas vezes, porque de facto é um jogador que tem, além de ter talento, é um jogador que fez um grande Mundial de Sub-20, tem clubes interessados com certeza porque mostrou muito talento, só que como eu digo, cada dia que passa ele vai se desvalorizando porque ele nunca joga e acho que o Porto emprestá-lo será um erro, porque vai ser um daqueles jogadores que vão estar sempre a ser emprestados e acho que o Porto ganhava mais em vendê-lo, até porque o Porto precisa de dinheiro para reforçar o plantel. O Farioli tem dito, sabemos que é prioridade um extremo esquerdo e é aí que entra o Piatusevski, mas já lá vamos. Mas depois também há um médio que o Farioli quereria para fazer concorrência ao Froholt, já que o Eustáquio tem sido curto nessa posição, embora o Porto até tenha as posições todas do meio campo completas neste momento, porque tem o Eustáquio e o Froholt do lado direito, tem o Gabri Veiga e o Mora do lado esquerdo, tem o Pablo Rosário e o Varela a 6. A questão aqui que se coloca é se Farioli não contratar um ponta de lança e considerar que o Mora será um falso 9, poderia colocar o Eustáquio mais para o lado esquerdo e depois o outro suplente do Froholt. Mas eu acho que não é isto que está aqui em questão. O que está aqui em questão é a qualidade. Ele quer um jogador com mais qualidade para fazer mais concorrência ao Froholt, que o Eustáquio não tem características para concorrer com um jogador que tem golo, que tem velocidade, que é um box-to-box, que aparece em todo lado. Por muito que o Eustáquio seja uma espécie de capitão dentro da equipa, que eu até acho que ele tem entrado bem nos jogos, não tem metade da qualidade, não tem metade também do futuro que tem o Froholt e acaba por ser curto. E claro que o Farioli queria um médio também e quer muito também um ponta de lança, e isso aí exige dinheiro, coisa que o Porto não tem muito para transferências, porque já gastou, eu penso que 100 milhões de euros no mercado de verão, mas depois podes-me corrigir nos comentários, eu acho que foi 100 milhões por aí, e portanto uma equipa que gastou 100 milhões no verão
É verdade que consegue o Tiago Silva de graça, mas tem que lhe pagar um salário. Tem, por exemplo, a renovação do Diogo Costa, também já lá vamos. Hoje sai uma entrevista, penso que é no Jornal A Bola, não, no Jornal O Jogo, ao Diogo Costa. Sabemos que nestas alturas de Natal saem muitas entrevistas que já estavam guardadas. Esta entrevista é de quando ele renovou e já vamos também analisar a entrevista dele. Mas realmente o Porto aumenta o salário do Diogo Costa. Eu hoje vi em algum sítio, não sei se é verdade ou não, que ele iria oferir 2,5 milhões. O que sabemos, o que é facto, é que ele é o jogador mais bem pago do plantel do Porto. E claro, todos esses aumentos também pesam depois financeiramente. O próprio Tiago Silva com certeza terá um bom salário e portanto o Porto não está muito para gastar dinheiro, e é por isso também que está a negociar o Petrusevski, também já lá vamos, e quer colocar o Tomás Pérez, emprestá-lo talvez também para reduzir o ordenado do jogador, aproveitando o facto de depois ir para um clube onde possa jogar mais, embora eu acho que o deveria vender, mas realmente, a menos que o Porto liberte algum dos jogadores mais importantes, e tem interessados no Alberto Costa, tem interessados no PP, que eu acho que seria um erro, vai ser complicado, e o Porto então vai andar aqui em negociações, mas como disse Farioli, tem que ser criativo. Agora, eu acho que o Porto perdeu um pouco essa capacidade ou essa espontaneidade a contratar. Contratou o Tiago Silva rápido, mas também é um jogador, além de ter sido uma oportunidade, é um jogador com muito talento, como eu tenho dito aqui muitas vezes, e acho que é unânime, acho que também concordas, que o Tiago Silva é um dos melhores centrais da história do futebol mundial, e portanto aqui não há dúvidas, a custo zero é uma grande oportunidade, traz experiência, traz qualidade para a defesa. Agora, a questão aqui é, para jogar à frente, o Porto já contratou o Caramó, e eu acho que o Caramó é a pedra no sapato aqui, é o único reforço que o Porto teve esta época, que não pegou na equipa, que de facto não se adaptou, enfim, que não teve oportunidades quase nenhumas, e os poucos jogos, poucos minutos que fez, jogou mal, e portanto ficou com uma imagem um bocado manchada aqui, embora ele até tenha sido decisivo, acho que é no jogo com o Moreirense, em que ele entra e ajuda a fazer o 2-1, mas é muito curto. E portanto foi o único reforço que falhou, e eu acho que o efeito Caramó sente-se aqui. O Porto não quer desperdiçar mais uma contratação, porque o Caramó era para ser esse tal extremo esquerdo, já não seria preciso no mercado de janeiro contratar outro extremo esquerdo, e agora ia-se virar mais para um médio, falava-se do Kenneth Taylor. E depois também a lesão do De Jong acaba por ser um contratempo, porque o Porto também não era para se preocupar em contratar um ponta de lança. Portanto, este mercado de janeiro estaria previsto o Porto contratar um médio, isto seria o início, depois da lesão do Nuno Pérez. Ainda teve ali na pré-época, podia ter contratado até ao fim do mercado, não conseguiu, mas acaba, porque também já tinha contratado o Kivior e o Bednarek, mas acaba por ficar o médio em aberto e depois mais um central, por causa da lesão do Nuno Pérez, seria o médio central. E assim o Porto precisa de um extremo, porque o Caramó não conseguiu pegar na equipa, não mostrou qualidade para isso, pelo menos para já. Eu não sei se é um problema de adaptação ou se é mesmo a qualidade do jogador. Ele também vinha sem ritmo competitivo porque estava livre, não tinha clube. E depois perde também o De Jong, e agora precisa de um ponta de lança também, ou então de adaptar alguém como o Rodrigo Mora, e isso obrigaria a buscar mais um médio, e é por isso que o Porto acaba por ter que gastar mais do que estava à espera. E o Farioli já disse aqui que vai ser um mercado louco, o mercado de janeiro, e portanto estamos à espera com muita expectativa, mas eu acredito que o Petrusovski vai ser o primeiro, mas já lá vamos. Aliás, primeiro não segundo, porque já chegou o Tiago Silva, mas já lá vamos ao mercado de transferências. Dar conta então de que o Porto começou a treinar novamente depois dos 3 dias de férias. Atenção que aqui vamos ter mais dificuldades em prever o 11, porque o Porto está a preparar o jogo com o Aves de segunda-feira, porque vai depender muito da condição física dos jogadores. Eu acredito que depois do Natal haja alguém ali que esteja com excesso de peso, como dizia o Farioli, que ia usar a balança. Ele é realmente muito exigente, e faço já aqui a ponta então para a entrevista do Diogo Costa. Aquilo que eu digo é uma entrevista de quando ele renovou, também a notícia ainda está fresca, mas sai hoje. E realmente o Diogo Costa também a falar sobre uma das características que o Farioli tanto gosta. Ele a dizer que é muito regrado em questões de dormir, deitar sempre na mesma hora, sair mais tarde dos treinos, alimentação. E sabemos que isto é um ponto que o Farioli valoriza muito. E depois o Diogo Costa, eu por acaso esta entrevista eu não me tinha percebido dela, quase que passava batido aqui, eu não ia falar no canal, mas tive um amigo meu que me chamou a atenção, e foi curiosa a forma como ele me chamou a atenção para a entrevista do Diogo Costa. Ele mandou-me uma mensagem a dizer que eu tinha que ver a entrevista porque era mais uma daquelas em que o jogador não diz nada, é politicamente correto, e que eu odeio. Eu tinha falado, eu acho que aqui no canal já tenho dito muitas vezes, acho que a última foi a do Zé Pedro, que agora está no Cagliari, que eu achei muito politicamente correto, e eu não gosto quando os jogadores não dizem nada, mas por acaso esta época os jogadores do Porto, assim como o treinador, não têm fugido às questões e têm sido muito elucidativos e muito claros nas entrevistas que dão. Esse meu amigo acho que exagerou um pouco. O Diogo Costa dá aqui algumas pistas, como esta de Farioli, e mais algumas também, mas de facto ele podia dar mais. Tem ali
pontos de politicamente correto, mas também hoje em dia é normal no futebol. E o Diogo Costa é um jogador muito, até por ser o capitão, é um jogador muito blindado, parece-me ser um jogador que não é muito de muitas palavras e acaba por dizer alguns lugares comuns, mas tem algumas coisas interessantes, como essa aí dele falar que realmente, que dá para fazermos leituras, dele falar que realmente gosta de se deitar cedo e tem muito cuidado com a alimentação. E eu recordo o Farioli ter dito em conferência de imprensa, já não me lembro em que jogo, acho até que foi em mais que um, que o Diogo Costa estava no top 3 de melhores guarda-redes do mundo. Aliás, neste último jogo com o Alverca, ele voltou a salientar o quanto o Diogo Costa é importante e voltou a salvar a equipa. O Farioli elogia muito o Diogo Costa, claro que ele sabe, pelo talento dele, que é, como eu digo, era impossível o Porto ter um guarda-redes deste nível se não fosse um jogador formado na casa. O Farioli sabe disso e tenta puxar por ele e também segurá-lo, mas foi interessante ver o Diogo Costa a dizer que um dos grandes fatores para ter renovado foi o Farioli, portanto foi o Farioli que o convenceu a renovar, o que a mim mostra que houve aqui uma grande negociação por trás. Está desde o verão para renovar, chegámos aqui a especular se ele não iria renovar porque queria sair, mas o Diogo Costa a dizer então que o Farioli foi muito importante. Depois a parte politicamente correta, ele diz que também é o projeto, isso é natural, ele é portista, acredito que sim, a dizer que quer ser campeão, a dizer que quer cumprir o sonho do Moura, porque ele já esteve nos aliados, mas quer levar o Moura também lá, porque ele, quando ganhou o prémio do Dragão de Ouro, disse que o sonho dele era festejar nos aliados. Achei interessante essa tirada também, a mostrar aqui um bom ambiente balneário. O Moura, como eu digo, é o outro jogador ao nível dele. São dois jogadores de nível mundial, com muita classe, muita qualidade. O Diogo Costa já é um jogador feito, o Moura ainda a crescer, mas dois jogadores fora de série que só estão no Porto porque foram formados no Porto. O Porto tem mérito nisso e acho que deve tentá-lo segurar mesmo. Mas o Diogo Costa depois não fecha a porta a uma saída. Ele diz que, aliás, o jornalista pergunta-lhe se no fim do contrato, tendo ele 30 anos de idade, se vai ficar no Porto para sempre e se já imaginou fazer uma carreira inteira no Porto. E ele diz que sim, que já imaginou, parte politicamente correta, eu acho aqui, e depois diz que hoje em dia não se pode pensar assim, porque o futebol é muito dinâmico e tudo pode acontecer, e há outros clubes, e isso não quer dizer que ele não goste do Porto. Acho que deixou a porta aberta. Eu acho que o Diogo Costa vai acabar por sair antes do contrato terminar, mas acho que foi bom o Porto ter se esforçado, e até o fator Farioli ter-se dedicado bastante a segurar um jogador que sempre deu tudo pelo Porto, que é formado no Porto, e que tem qualidade acima da média para o campeonato português. O que eu digo, o Porto este ano até tem vários jogadores assim. Acho que o Kivior também é acima da média para o campeonato português, tem alguns, o Moura também, mas o Moura e o Diogo Costa mais porque são da casa e acaba por ser mais possível, não digo que seja mais fácil, mas mais possível convencê-los a ficar mais algum tempo. Mas realmente este baixar da cláusula de rescisão foi aqui para agradar um pouco, para não fechar as portas da saída a um jogador que mostrou que tem essa ambição, mas que eu acho que esta época está blindadíssima. A próxima vamos ver, depois a outra já não acredito que fique no Porto, mas realmente ele é um guarda-redes fantástico e ainda tem um mundial de seleções que pode valorizá-lo muito. Ele próprio falou disso, ele disse que este ano também tem um outro objetivo, que é o mundial. A continuar as coisas como estão, ele vai ser o único jogador do Porto que vai jogar o mundial de seleções pela seleção de Portugal, o que é uma injustiça, porque temos o Moura, o Alberto Costa, pelo menos estes, já não, para não falar de Francisco Moura, por exemplo, mas de facto acho que vai ser só ele que vai ao Mundial e também pode valorizar muito. Sabemos que o Diogo Costa na Liga das Nações foi decisivo a defender os penaltis. Se Portugal conseguir chegar longe nesse Mundial, o Diogo Costa, tendo um papel importante, defendendo um penalti e fazendo ali uma boa exibição, pode o Porto já não conseguir mais segurá-lo. Ainda por cima ele já baixou a cláusula, embora a cláusula até ficou um valor acima do que, por exemplo, o Galatasaray ofereceu no verão, mas realmente se havia tantos clubes interessados. Aliás, foi por pouco que o Manchester City não leva o Diogo Costa, porque depois houve ali negociações com outros guarda-redes. O próprio Chelsea, o Galatasaray foi até o que esteve mais próximo, ofereceram 40 milhões, a cláusula fica, penso que é nos 60, portanto ainda fica bastante acima. É muito dinheiro por um guarda-redes, como muita gente já tem comentado, mas acho que vale. O Diogo Costa é um grande guarda-redes, tem feito grandes jogos, contra o Alverca volta a fazer um grande jogo. Concordo quando dizem que o Porto pode arranjar outros guarda-redes de qualidade, agora já não concordo que arranje da mesma qualidade, ainda por cima, mesmo que seja da mesma qualidade, não nos podemos esquecer que ele é o capitão e ele também salienta isso, a dizer que está muito bem no papel de capitão, que gosta e que é fácil ser capitão nesta equipa porque há outros jogadores que são capitães. Por acaso é uma característica interessante desta equipa, tem vários jogadores com perfil de capitão e ainda chega agora o Tiago Silva, que é outro jogador com perfil de capitão, inclusive vai ser o jogador mais velho do plantel, mais velho até que o treinador. E o Diogo Costa a dizer, até comentou também essa transferência, a dizer que foi apanhado de surpresa, fomos todos, também não era natural que o Diogo Costa soubesse que ia chegar o Tiago Silva, acho que só elementos da direção e o treinador possivelmente, mas o Diogo Costa a dizer que ele vai trazer mais qualidade e que leve mais o nível da equipa
e que pense no coletivo. O Farioli também já tinha dito isso, e aqui dá para entender mais ou menos que a preocupação de Farioli é mesmo o Tiago Silva, que não pode pensar nos objetivos pessoais, sabemos que é um Mundial, também aqui a preparar o Tiago Silva para poder não ser sempre titular ou para até poder falhar esse objetivo de ir ao Mundial, porque sabemos que vai haver convocatórias ali durante a época, que vai dar para perceber se ele está ou não a aproximar-se do Mundial, e o Farioli também aqui a prepará-lo para a prioridade é no Porto, apesar do objetivo dele, sabemos, pessoal, do Tiago Silva é voltar à seleção do Brasil a tempo do Mundial, mas vai ser uma coisa difícil, um objetivo difícil, e ele tem ali, e ele entra numa defesa que já está montada e que é muito forte. Eu acho, continuo a manter a minha posição, que ele vem para ser titular. De qualquer forma, pode não ser sempre titular, há coisas que podem correr mal, e mesmo sendo titular, não garante que ele vá jogar o Mundial de Seleções. E depois o Diogo Costa faz ali um balanço também da época e realmente tem ali muita coisa que, não digo que é palha, mas são coisas mais para entretenimento. O que ele deixa muito claro é sempre essa vontade de ganhar. Achei muito interessante um ponto em que ele deixa escapar que o jornalista diz que ele está com uma média, e eu não sei se é 47% de defesas, é uma coisa assim, e ele diz que quer chegar aos 50%. E é impressionante como ele... Agora não me recordo exatamente qual é a estatística, não sei se era de clean sheets, qualquer coisa assim, mas achei interessante que ele disse que queria chegar aos 50%, não estava satisfeito com os 40%, mas logo a seguir corrigiu, dizendo que o que importa é que a equipa vença e ele quer ganhar todos os títulos, os 3 títulos em que o Porto está inserido, e achei interessante como ele deixou escapar essa ambição que é essencial em jogadores do nível dele, e que acho que não tem mal nenhum ter essa ambição pessoal, desde que ponha sempre o coletivo à frente, e acho que o Diogo Costa é insuspeito em relação a isso, e o Diogo Costa volta também a referir, e isso aí tem sido comum, eu já disse isto aqui em várias entrevistas do Froholt, do Alberto Costa, do Bednarek, de muitos jogadores do Porto que foram entrevistados, vem sempre Jorge Costa, e realmente o Diogo Costa volta a falar de Jorge Costa, ainda por cima o Diogo Costa tem aqui uma inspiração maior porque é capitão do Porto, como era o Jorge Costa também, e ele a dizer que se inspira muito nele da forma de ser capitão. Não sabia disto, mas o jornalista a dizer que a mulher do Jorge Costa disse que eles os dois tinham muito em comum. E o Diogo Costa confirma, portanto é um grande capitão do Porto. Achei bonita essa parte, e realmente os jogadores do Porto não esquecem que este campeonato é para dedicar ao Jorge Costa, e sente-se isso nas entrevistas, nunca escapa, até a forma emocionada como falam dele. Como eu dizia no vídeo de ontem, no resumo do ano 2025, que realmente foi uma perda muito grande, ainda por cima de uma pessoa que estava dentro do balneário, mexeu com a equipa, e claro que a equipa quer dedicar-lhe o campeonato, e achei também bonita essa parte da entrevista. Portanto, resumindo, esse meu amigo disse que a entrevista era toda politicamente correta, não acho que tenha sido. Ficam aqui ideias-chave sobre o futuro, sobre a ambição, sobre as referências, um pouco sobre o plantel, sobre o papel do Farioli na renovação dele, e depois, claro, na sua vontade de ganhar também fica muito clara. Depois pode haver aqui mais coisas politicamente corretas, mas acho que esse meu amigo não estava totalmente certo. Depois também, se leste essa entrevista também, e se achas que deverias destacar outro ponto, a entrevista é bastante extensa, eu disse só aqui algumas coisas que me saltaram à vista, mas se achares que há mais algum ponto, podes também deixar nos comentários. Já sabes que eu leio sempre todos, e é sempre interessante também para acrescentar ao vídeo. Às vezes alguém que queira saber mais algo sobre a entrevista, podes deixar também nos comentários, que eu sei que a entrevista foi longa e houve outros pontos também de interesse. E antes de irmos falar então do outro ponto, que é o mercado de transferências, só aqui uma nota para o que parece que se está a passar com o Zaidu. Parece que o Zaidu está a ser muito criticado na seleção. Eu por acaso tinha dado conta aqui que houve um jogo em que ele fez uma assistência, já não sei exatamente qual foi o jogo, mas parece que ele está a ser muito criticado, e há colegas que já saíram para defendê-lo na imprensa. E portanto o Zaidu, sabemos como o Zaidu é esse jogador que, aliás, eu vi uma entrevista há pouco tempo, acho que era o Gabri Veiga, que dizia que o Zaidu era a pessoa mais divertida, penso que foi nos Globos de Ouro que ele disse isto, que era a pessoa com o melhor espírito no balneário. O Zaidu no Porto não é só pela qualidade técnica, é também pelo espírito que ele traz à equipa, que ele ficou no plantel, acabou por convencer o Farioli. Ele é um jogador que eu definiria como útil, ele é realmente muito rápido, tem excelentes momentos, ele faz-me lembrar um pouco o Pablo Rosário na imprevisibilidade, portanto pode fazer uma coisa muito boa no ataque como muito má. Defensivamente não compromete, não é um lateral de topo, ainda assim acho que para a Nigéria, e ele tem sido titular, eu até achava que gostavam dele lá, mas parece que ele está a ser criticado. Também é um assunto para acompanhar melhor, também não sei muito bem o que é que se passou, posso também ir analisar os jogos dele, mas a verdade é que vieram defendê-lo, e portanto parece que ele está a ser muito criticado. E o Zaidu parece que com a chegada do Tiago Silva, se o Porto não contratar mais nenhum lateral esquerdo, salvou o seu lugar no plantel. Eu não acho que seja assim tão claro, porque eu já deixei aqui várias vezes a minha opinião de que eu acho que o Kiwior vai começar a contar também como lateral esquerdo, e aí o Zaidu pode ficar sem espaço. Por outro lado, se não for essa a visão de Farioli e for ficar com 5 centrais, aí o Zaidu continua com espaço. Ainda assim não acredito muito, acho que o Kiwior vai começar a jogar mais a lateral esquerdo. Acho que esse mini estágio que o Porto vai fazer vai ser decisivo para entendermos se ele vai ou não ser lateral esquerdo.
nesse caso o Zaidu perde espaço, mas o Zaidu, pelo menos para já, parece ter tido sorte nesse aspecto. Parece que o Porto não avançou para nenhum lateral esquerdo e não vai avançar. Tínhamos falado aqui do El Karouani, do Alex Telles, que seria mais uma oportunidade como o Tiago Silva, mas parece que não vai avançar pelo menos até ao final da época, e o Zaidu ainda vai chegar a meio da época da CAN e portanto ainda pode retomar os trabalhos na equipa. Vamos ver. Na minha visão, que é só uma previsão porque ainda não sabemos, acho que o Kiwior começa a contar como lateral esquerdo e Zaidu perde definitivamente espaço na equipa, sendo que pode também ser 8. O Farioli disse que estava a trabalhar para ser 8 também, portanto pode ser útil na mesma, nem que seja no balneário, mas só até ao final da época, se o Kiwior de facto ficar como lateral esquerdo, como eu tenho previsto aqui. E agora falando do mercado de transferências, Pietuzevski e Mazokitis, são estes os dois nomes que me parecem mais certos para reforçar o Porto. O Mazokitis será o médio para fazer sombra ao Froholt, o médio grego do Olympiacos, e o extremo esquerdo, o Pietuzevski, é o jogador preferido para ser suplente, digamos assim, também sombra do Borja Sainz. Qual é o problema do Pietuzevski? 17 anos, um talento, um prodígio polaco. O clube pede 11 milhões e o Porto jamais aceita pagar 11 milhões, porque o Porto, primeiro, como dissemos no início do vídeo, está sem dinheiro para investir assim em loucuras, até porque quer contratar ainda um ponta de lança em um médio, e depois também, porque o Porto considera que é um valor muito elevado, ele a sair por 11 milhões seria o jogador mais caro da Liga Polaca, da história da Liga Polaca, portanto não é uma liga muito conhecida por exportar assim talentos tão caros, apesar de ser um prodígio de 17 anos, com provas dadas na Liga Conferência. E este negócio aqui, apesar de envolver valores financeiros, não vem a custo zero, é uma oportunidade igual ao de Tiago Silva, porque o Porto aqui tem uma oportunidade única de se antecipar. Os tubarões não querem pagar já, querem ficar a ver o que é que vai acontecer até o final da época, porque não é uma certeza, pelo menos para clubes muito grandes, não é uma certeza que ele seja assim tão bom. Vão esperar até o fim para ver também até onde é que vai a capacidade deste jogador, e o Porto tem aqui a possibilidade de se antecipar. O problema é o valor. O Porto não está a desistir dele, está a negociar, parece que está em negociações intensas, tanto que o presidente do clube, que antes dizia que não, o melhor era ele sair só no fim da época, agora já diz que ele pode sair a meio do ano. Agora o Porto vai tentar é colocar ali uns bónus, e acho que é a melhor solução, é pagar os 7 milhões mais ou menos, à volta disso, que o Porto está disposto a pagar, e depois colocar ali umas cláusulas futuras, talvez de futura venda, colocar ali qualquer coisa, porque o Porto já convenceu o jogador. Como eu dava conta aqui há 2 dias atrás, o jogador já segue o Porto nas redes sociais, ou seja, o Porto já o convenceu. Não era difícil, primeiro porque ele é um jovem, é muito jovem, e sabemos que o Porto é sempre uma boa porta intermédia para os tubarões, e portanto um jogador com o talento dele, que sonha para os tubarões, mas que não tem certeza ainda se está no seu ponto ideal para se mudar para um clube tão grande, tem sempre o Porto como ótima opção. Pode jogar a Liga Europa, que é também um upgrade, e Liga dos Campeões no próximo ano. E depois tem também o grande trunfo do Porto, que é a dupla de centrais, o Bednarek e o Kiwior, que são polacos e podem perfeitamente convencê-lo de que vai ter uma grande adaptação no Porto. Será o clube onde ele terá mais facilidade de se adaptar, porque tem estes dois gigantes polacos que são figuras do clube e que podem ajudá-lo muito, mais do que noutro clube qualquer. Portanto, eu diria aqui, sendo otimista, acho que o Pietuzevski já não escapa. Agora, temos sempre que olhar para este mercado de transferências, como eu tenho dito aqui muitas vezes. Temos que olhar numa perspectiva de o Porto quer um jogador com estas características, pode não ser este. Embora eu acho que o Pietuzevski, até pela intensidade com que o Porto está a negociar, acho que vai mesmo acabar por assinar pelo Porto nos próximos dias. Eu já tinha dado notícia até de que estaria quase, era o que se falava, mas é porque o Porto tem sido muito rápido nas negociações, não esperava que fosse uma negociação que se arrastasse tanto. A única que se arrastou assim foi a do Kiwior, mas também é expectável porque era um jogador muito acima da média, era um jogador do Arsenal, era complicado. Depois também metia ali negociações do Arsenal para vender outros centrais antes de libertar o Kiwior, o que não acontece com este jogador de um clube polaco que nunca vendeu um jogador tão caro, e portanto acho que o Porto aqui, pensei que ia ser mais rápido, mas acho que este já não escapa, este jogador aqui, e é um ótimo lateral esquerdo, vai fazer sombra ao Borja Sainz e vai ser esse jogador. Vai ser uma espécie de Willian Gomes do lado esquerdo, porque é um jovem explosivo, com muito talento, muito rápido, vai trazer essa positividade à equipa. Se conseguir adaptar rápido e bem com o Bednarek e o Kiwior, pode fazer esquecer esse problema do Karamó. Agora, é o tal problema que eu digo, se for mais um flop como foi o Karamó, vai-se começar a criar aqui o efeito Karamó e o Porto vai começar a ficar com mais receio em contratar extremos. Mas acho que tem tudo para ser diferente, porque é um jogador que está com competitividade, o Karamó estava sem clube, é um jogador que está com provas dadas, que está a fazer uma grande época,
e portanto acho que pode entrar logo na equipa do Porto. Não vai ser titular porque o titular é o Borja Sainz e o Porto ainda tem a opção de colocar o PP do lado esquerdo sempre que precisar, mas acho que vai ter minutos e que é um grande reforço, tendo em conta que estamos no mercado de janeiro e não é assim tão fácil arranjar jogadores com esse talento, e também que é uma oportunidade do Porto se antecipar aos outros tubarões. Depois o Mazokitis, o médio grego, deverá ser ele, é o que indica todos os rumores de hoje. Eu encontrei em vários sítios a falar do nome dele. Eu sei que era uma das preferências aqui de todos, era o Lars Begovic, e eu também preferia, até pela questão criativa que dizia o Farioli, dele ser mais polivalente, poderia também jogar a extremo, e que o Salzburgo exporta mais talentos do que este clube desconhecido de Jagiellonia. De qualquer forma, havia outros nomes, esse aí também mais pesados e mais caros, estamos a ver que o Porto também não quer investir muito, que era o Kenneth Taylor e o Batrakov. Esses eram jogadores que reuniam a preferência aqui. A minha preferência até ia para o Ruben Neves, mas penso que o Ruben Neves deve vir mesmo só no fim da época, pelo menos não se tem falado nada. Sabemos que o Porto é imprevisível, pode a qualquer momento mudar, mas ao que tudo indica será este grego, o Mozakitis, que vai jogar, vai ser o suplente do Froholt. Ficamos aqui sem saber em que posição vai ficar o Eustáquio, porque se o Mozakitis for mesmo contratado, o Eustáquio vai ficar como um pivô, vai ficar mais como treinador. Será que vai ser emprestado, vendido? O Porto poderia tentar vender o Eustáquio num ano em que vai jogar no Mundial e vai valorizar. O Porto pode também jogar com isso. É verdade que perderia uma referência do balneário, ainda assim um médio. O Porto, em termos de posicionais, não precisa tanto dele, mas se calhar no balneário precisaria. Mas em contrapartida recebe, por exemplo, um Tiago Silva, que vai trazer também muita experiência, e portanto acho que pode ser a altura de se libertar do Eustáquio se conseguir aqui um bom negócio. Não precisa ser um negócio do outro mundo, um negócio que já tire o pagamento de menos um pagamento e que, de salário, e que dê mais qualquer coisa aqui também para o Porto poder depois fazer o investimento final num ponta de lança. Ricardo Matias é o nome que está mais falado, é o que está mais avançado. Ainda assim, ainda se mantém algum tabu em relação ao ponta de lança. Eu hoje lia em algum portal de que, de facto, o Farioli ainda está na dúvida. Ele tem pedido um ponta de lança, mas o Vilas Boas não sabe se vai ou não avançar já em janeiro, porque há aqui muitas dúvidas. É um bocado como na questão do central, havia poucos nomes, mas o Ricardo Matias é assim o que gera mais consenso, não só aqui nas caixas de comentários, como também em algumas notícias que vão surgindo. Ainda assim é um jogador caro, eu acho que será mais caro do que o Pietuzewski, e vamos ver se o Porto consegue outra solução criativa, mas o que sabemos é que vem um médio e um extremo. Pietuzewski praticamente garantido, e o Mozakitis é o mais forte candidato a médio, mas como eu digo sempre, podemos olhar sempre para o jogador mais pelas características, porque pode não vir ele, mas outro jogador com as mesmas características, isso é certo, e depois vamos ver em que papel fica o Eustáquio, sabendo que Tomás Pérez vai ser mesmo libertado, em princípio vai ser emprestado, embora eu acho que ele até devia ser vendido e aproveitar aqui a valorização que ele teve no Mundial. E com estas 4 posições reforçadas, o Porto fica com o plantel completamente equilibrado. Fica com os 3 pontas de lança, fica com 2 extremos para cada lado, fica com 4 centrais, sendo que 3 deles em princípio têm que jogar, fica com um buraco lateral esquerdo, mas com o Kivior a poder fazer as 2 posições, e o próprio Martim Fernandes também, e depois fica também com mais um médio, fica até com um jogador a mais, com o Eustáquio, portanto fica um plantel com mais profundidade, como o Farioli gosta. São 3 competições, ele gosta muito de rodar a equipa, e portanto quanto mais opções melhor para ele. E o Porto tem melhorado muito com a qualidade dos reforços, à exceção, como eu disse, do Caramó, mas também tem outras surpresas, como o Pablo Rosário, que ninguém pensou que ele fosse tão bom assim, e que se revelou não só um líder, como muitos jogadores dizem, um verdadeiro capitão dentro de campo, como também um grande central, um grande médio, principalmente defensivamente, mas também muito, como eu digo, muito rápido a sair a jogar, muito eficaz, muito pragmático, muito direto, e ajuda a equipa sempre a ser mais rápida a sair nos ataques. Portanto tem sido uma boa surpresa. Temos estes 2 lados, o Caramó foi uma má surpresa, o Pablo Rosário foi uma boa surpresa, mas acho que foi só o Caramó. De resto o Porto tem feito contratações muito boas, e é por isso que a expectativa está em alta também para quem é que vem agora em janeiro. Pietuzewski, pode ser o Mozakitis, e depois um ponto de lança que pode ser o Ricardo Matias. Sei que têm sugerido muitos nomes nos comentários, convido-te até a deixares mais nomes para também eu analisar se há essa possibilidade ou não. Até se souberes mais alguma notícia, deixa também nos comentários. Além de enriquecer o vídeo, pode depois ajudar a que eu encontre também mais soluções aqui para o Porto. Eu sei que deixaram nos comentários há 2 vídeos atrás. No vídeo da manhã eu vou outra vez referir então todos os reforços que vocês têm indicado, porque têm sido muitos, eu realmente não tive tempo de os ver a todos.
mas vou tentar amanhã falar novamente dessa lista de reforços, se entretanto não houver novidades, porque a qualquer momento pode haver novidades. Na hora que estás a ver este vídeo, provavelmente até já pode haver mais algum reforço confirmado para o Porto, porque realmente isto a qualquer momento pode acontecer, apesar de ainda não estarmos a 1 de janeiro, mas é aquela questão, o Porto quer se antecipar o mais rápido possível, porque depois de 4 de janeiro vai fazer esse mini estágio, que eu acredito que seja para integrar os reforços e para experimentar novas dinâmicas, que eu acho aqui que pode ser a tal dinâmica do Kiwior lateral esquerdo como uma das principais, pode ser também Rodrigo Mora falso 9, portanto o Porto vai ter ali uma mini pré-temporada para preparar novas formas de jogar para o que aí vem, que são 3 competições que o Porto se propõe a ganhar. Sabemos que a prioridade é o campeonato, mas o Porto propõe-se nas 3 e acho que é um dos favoritos nas 3, portanto vai ser sempre interessante entender quem é que o Porto vai contratar agora no mercado de janeiro e portanto podes deixar também as tuas sugestões que eu vou ler, e no vídeo da manhã já devo outra vez atualizar essa lista de reforços que tem sugerido, que já vai longa, que eu tenho quase a certeza que vamos acertar algum desses reforços, porque são muitos jogadores. Ninguém acertou o Tiago Silva, o Piatuzewski também acho que não, mas por exemplo o Mozakiti já tinham falado. E portanto vamos ver em qual é que acertamos aqui. Também não é fácil. O Farioli é imprevisível, tanto a montar o 11 onde normalmente não conseguimos adivinhar muito bem quem é que vai jogar, porque há sempre uma surpresa, e nos reforços também o Porto tem conseguido negociar reforços de forma sigilosa, surpreendendo tudo e todos. E também antes dessa abertura do mercado de transferências e do final do ano, ainda vamos ter esse jogo do Porto com o Aves, que eu estou muito curioso, no Estádio do Dragão. Eu acho que vai ser uma grande festa por causa da época em que é esse jogo, e depois também pelo 11 que o Farioli vai lançar, porque a equipa está praticamente na máxima força. Hoje há esse novo nome no boletim clínico, que é o Tomás Pérez, mas eu acho que não mexe porque não é um jogador que costuma ser opção, e portanto temos aqui várias dúvidas, entre Mora e Gabri Veiga, por exemplo, e entre PP e William Gomes, porque apesar de, normalmente no jogo do Dragão o Farioli aposta mais por jogar em casa no PP do lado direito, mas de qualquer forma o William Gomes já descansou no jogo anterior com o Alverca e pode ser aposta também. Tem aqui várias dúvidas, os próprios laterais direitos, Martim Fernandes ou Alberto Costa, e depois aquela que acho que é a maior rivalidade dentro do 11, talvez um pouco à semelhança do que se passa com Mora e Gabri Veiga, que é entre Pablo Rosário e Varela. Quem é que vai ser o preferido de Farioli para esse jogo? Portanto, estou curioso para saber qual vai ser o 11. E o Porto começou hoje então os trabalhos. Desta vez o Porto também tem muito mais tempo para preparar o jogo, mesmo tendo 3 dias de férias, e portanto acho que há muita expectativa, pelo menos estou muito expectante para esse jogo, que eu acho que vai ser também o jogo em que o Samu vai regressar aos golos, e acho que o Samu pode nesse jogo ultrapassar alguma marca ali histórica, algum recorde, porque o Samu é um jogador que gosta de marcar ao Aves. Eu acho que ele marcou nos jogos todos, se não me engano, o Aves é a presa preferida do Samu, e portanto é a equipa ideal para o Porto se frontar depois dele não ter marcado golos contra o Alverca. E agora eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achaste então da entrevista do Diogo Costa? Qual é a tua expectativa para esse jogo com o Aves? Quem é que achas que vai ser o 11 à aposta de Farioli? Também ainda falta bastante tempo, se calhar só lá para domingo é que vamos ter mais pistas. Se achas que o Porto vai contratar algum ponta de lança, quais são os nomes então dos reforços que achas que o Porto deveria ou que vai contratar? E se houver alguma notícia, como eu digo, pode acontecer, porque a qualquer momento o Porto pode anunciar mais alguém, podes também deixar nos comentários. E se concordas comigo também nos outros pontos, desde a venda do Tomás Pérez, que eu acho que o Porto deveria vender em vez de emprestar, tudo indica que vai emprestar. E em relação ao Eustáquio, se achas também que seria uma boa oportunidade para o vender. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais novidades, com mais um vídeo para analisar toda a atualidade do Futebol Clube do Porto. Peço-te que deixes então um like para dar uma força aqui ao canal, que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, para atingirmos a meta de 10 mil subscritores antes do final do ano. E é isso, um abraço e até amanhã.